Boa noite, começando mais um Área Live, eu sou a Cílio Simão, começando mais um Área Live especialíssimo. Estamos fazendo uma live fora do nosso dia normal, padrão, e hoje eu vou receber uma pessoa que eu gosto muito. Na verdade, vamos receber 3 pessoas, né? E eu explico para vocês no decorrer da live. A gente vai receber a Farer Designer, e o meu querido Sérgio Farer, designer para lá de conhecido, super especial, um dos nomes mais importantes do design nacional, com vários prêmios, vários produtos no mercado, mais ou menos 20 anos de carreira e uma das feras nacionais, uma pessoa que eu gosto muito, né? Antes de começar a nossa live, de chamar nossos convidados, eu queria dar 2 recados para vocês. Primeiro deles, semana que vem nós vamos ter 2 lives também. Vamos ter o Rafa Preto, que era para ser na quarta-feira, mas por um problema de agenda a gente acabou trazendo ele para terça-feira. Então a live dele, ao invés de ser no dia 18, será no dia 17, terça-feira. E no dia 18, a gente vai trazer um moço super bacana chamado André Ferri. Então nós vamos ter 2 lives, uma na terça e uma na quarta, tá bom? E vamos parar de lenga-lenga e vamos chamar os nossos convidados. Eu vou chamar primeiro o Sérgio para começar o nosso bate-papo com ele. E depois a gente põe os outros convidados na conversa. Só um momentinho. Sérgio Farer, bem-vindo. Acílio, querido. Bem-vindo. Que bom te ver. Que bom te ver. Bom te ver também. Saudades. Saudade. Eu sempre conto a tua história para os outros designers quando eu faço a live. Eu sempre conto a tua história, um pouquinho da tua história, um trechinho. Porque foi uma das entrevistas que eu fiz na época do site que mais me marcaram na história do site. E é uma história que eu sempre guardei, e sempre que eu converso com algum designer, eu conto a tua história para a pessoa, porque eu acho uma história incrível, né? E aí, quando eu resolvi trazer você para o projeto, para o Área Live, que não podia faltar, com certeza, né? E aí eu falei, vamos contar a história de Sérgio Farer, que é muito bacana e é muito inspiradora, né? A gente tem esse caráter de mostrar o designer por detrás do design, né? O rosto de quem movimenta a lapiseira para desenhar, né? Que as pessoas não conhecem. As pessoas conhecem os teus produtos, admiram o teu trabalho, mas não conhecem você, não sabem como é que você não tem esse contato, né? Então isso é muito bacana de poder mostrar, né? E nós estamos hoje é a nossa 24ª live, eu sou o nosso 24º convidado. Uau, parabéns. E estamos hoje fechamos o último designer até o final de agosto. Até o final de agosto a gente tem live com muita gente bacana. O projeto está, graças a Deus, funcionando bem. Mais do que eu imaginava. Né? Que bom. É um prazer ter vocês aqui, a Farer Designer, né? Design. Porque antes era só Sérgio Farer, né? E aí depois teve essa transformação toda, que eu fico muito feliz, né? Porque eu acompanhei. Eu me lembro do teu primeiro espaço, que foi onde eu te entrevistei. Né? É isso. Que era um galpão industrial, fora do circuito, totalmente fora do circuito, era um lugar super bacana, né? Essa coisa industrial de São Paulo, né? Eu me lembro bem desse dia, né? Vamos lá, meu querido. Primeira pergunta para você. Eu queria saber da tua formação acadêmica, porque a tua história começa assim, né? Quando a gente conversou a primeira vez, você me contou essa história. Eu queria que você contasse qual a tua formação acadêmica. Vamos lá. Então, eu venho de uma geração de designers que não tinha uma relação direta com
com a profissão de design, né? Porque Sim. nós vínhamos de outras profissões naquele... eu estou falando dos anos 80, né? Final dos 80, começo dos anos 90, e a gente tinha o que era mais próximo do design, era o desenho industrial. Sim. E eu faço parte de uma profissão, assim como outros que vieram ou da arquitetura, ou de outras áreas e que acabaram enveredando pelo mundo do design, não necessariamente com a formação de desenho industrial, porque o design industrial da época ele era muito mais voltado à indústria, de fato, do que ao produto, né? Sim. Então, a minha primeira formação é eletrônica, tanto que eu tive uma empresa de eletrônica. Nós, na minha primeira formação, eu acabei indo muito para a engenharia de áudio e vídeo, e nessa engenharia de áudio e vídeo eu acabei desenvolvendo um trabalho de instalação de equipamentos de Dolby System nos cinemas de São Paulo. Então, legal. Quem tem mais ou menos a minha idade, por volta dos 50 anos, né, que frequentava em São Paulo o Cine Gazeta, Gazetinha, Gemini, Comodoro, Cine Espacial, entre outros cinemas de São Paulo, eles não tinham o sistema de Dolby System e eu tinha a representação da Sony no Brasil e eu fazia a instalação de manutenção. Então, essa foi a minha primeira, a minha primeira formação, né? Ou seja, a parte de engenharia foi a que primeiro esteve na minha vida, muito voltado ao eletrônico. Entendi. E aí você tinha uma empresa e você resolveu, conta a história porque é interessante. Na verdade, eu tinha desenvolvido na época uma caixa acústica para o sistema de Dolby System, que era uma caixa acústica diferente de tudo que tinha sido feito na época, porque as caixas acústicas, elas eram aquelas caixas retangulares ou quadradas, com woofer, subwoofer, e um tweeter e um médio, que eram os equipamentos na época que se tinha para reprodução de áudio, e essas caixas, com a vibração dos grandes woofers, elas acabavam criando uma vibração, e por conta dessa vibração elas rachavam. E elas acabavam criando ruído. Para o próprio cinema era muito incômodo. E eu acabei desenvolvendo uma curva nas caixas. E em vez de a gente ter uma caixa com os cantos retos, eu criei uma curva em molde. E aí eu criava essa curva fazendo uma ligação com a parte reta. Então toda a ressonância batia nas curvas e não nas retas, criando uma vibração e abrindo a caixa com o passar do tempo. Que bacana. E através dessa caixa acústica que eu desenvolvi, que tem uma técnica também que eu não sabia que era inédita para a época, porque eu intercalava nessas curvas um cretone, que é um tecido que não rasga, uma cola que não era para madeira, era para concreto, e lâminas de madeira que eu intercalava umas sobre as outras. Bom, resumindo um pouco essa história... Já começou a fazer design. Pois é. E essa caixa acústica com cantos arredondados, na época era uma novidade. É quase como a gente olhar um iPhone hoje e imaginar que na época as caixas acústicas não tinham curvas. Então, por eu fazer essa curva para evitar um problema técnico causado pelas caixas de canto reto, a nossa empresa foi comprada, porque eles adoraram, a Sony adorou, no caso, esse desenvolvimento, e eles acabaram comprando a empresa e desenvolvendo essa técnica das caixas, que não eram mais square, mas eram caixas round. E aí eu tive que, vendendo à empresa, assinar um contrato de não concorrência. E foi então que eu fiquei com um dinheiro muito importante para a época e, de certa forma, saí da área de eletrônica. E aí foi com o meu irmão, com quem eu sempre tive uma grande parceria, né? O Jaque tem 2 anos a menos do que eu, e o Jaque também sempre envolvido muito no ambiente artístico, até muito mais do que eu na época, porque o Jaque, músico desde muito cedo, e o Jaque sempre gostou muito de moda. Então, ele me disse, poxa, Sérgio, o que você vai fazer agora? Você assinou um contrato, você hoje tem uma independência financeira, e o que você quer fazer da tua vida, né? E foi muito interessante porque na minha família, e o Jaque, músico, a minha mãe tocava piano, mas, obviamente, o meu pai era um executivo da Mitsubishi, eletrônicos na época, porque hoje não existe mais a divisão de eletrônicos. Ele tocava piano, tocava gaita. Então, assim, eu sempre estive muito envolvido no ambiente musical, mas eu era o único em casa que efetivamente nunca tinha tocado um instrumento, né? Quer dizer, a
a minha, vamos dizer assim, meu hobby, meu grande prazer era desmontar os equipamentos eletrônicos desde criança e montar e ter essa visão físico-mecânico-espacial, que era o que mais me atraía, né? E aí o Jacques falou, poxa, por que você não vai estudar música? E aí eu aceitei o desafio do Jacques, e ele falou, olha, eu acho que seria legal você encurtar o caminho, por que você não vai estudar no MIT, que é o Musician Institute of Technology em Los Angeles, e eu decidi então fazer vamos dizer assim, um intensivão. Eu acabei me encontrando no instrumento que é o contrabaixo, e tive algumas, durante 6 meses eu realmente me dediquei muito a estudar o instrumento, e aí eu fui aceito na universidade, e fui para os Estados Unidos, então, começar meu estudo musical. Então, a minha segunda formação acadêmica, ela acontece nos Estados Unidos, nos anos 92, e é lá onde eu, de fato, começo a ter um contato com o design, e eu acho que é um divisor de águas, né? Porque quando eu fui para lá, até por uma questão de fazer amizade, de conhecer as pessoas, tinham vários convites no quadro da universidade que convidavam, porque veja, gente, até bom até a gente falar. Em 1992 a gente não tinha celular, a gente tinha poucos computadores, tudo era por carta, por telefone, né? Então, a nossa comunicação, ela não era a comunicação que a gente tem hoje, né? Até difícil a gente imaginar. Então, quando eu cheguei na faculdade, tinha um board, um quadro, onde tinham vários anúncios, né? Desde gente vendendo instrumento musical, vendendo panela para poder juntar o dinheirinho porque estava indo embora, outro vendendo carro, e no meio daquele monte de anúncios tinha um anúncio que dizia assim, precisa-se de estudante com conhecimento em eletrônico. Eu falei, poxa, acabei de vender a empresa, estou vindo estudar música, mas vou lá, né, para conferir o que é. E quando eu desci no porão da faculdade, lá tinha uma luthieria, uma oficina de construção de instrumentos musicais, e foi lá que eu tive, vamos dizer assim, o primeiro contato com possíveis amigos, porque quando eu cheguei lá, eles me perguntaram qual era o meu conhecimento em eletrônica, eu contei rapidamente, eles falaram, olha, está contratado, a gente nem imaginou ter alguém com tanto conhecimento, porque a única coisa que a gente precisa aqui é que você faça a instalação dos captadores nas guitarras, nos instrumentos, nos contrabaixos, enfim. E aí eu comecei a fazer uma amizade muito bonita, então durante o dia eu estudava arranjo, composição, o próprio contrabaixo, a gente tinha aulas na universidade, e por volta de mais ou menos 6 da tarde eu ia para a luthieria trabalhar. O que é a luthieria, para quem não sabe? É uma oficina de construção de instrumentos musicais, e na universidade tinha essa oficina para dar o apoio para os estudantes, porque todos nós tínhamos instrumentos, a gente precisava de fato de uma oficina, porque os instrumentos musicais eles quebram, né? Muitas vezes você precisa trocar um captador, você precisa trocar uma tarraxa. E resumindo um pouco essa história, eu acabei fazendo uma amizade muito grande com o meu professor, que era o Ângelo Tobias, e na época ele falou para mim, eu falei para ele, né, que eu gostaria de construir uma cadeira, porque nós trabalhávamos em banquinhos desses de piano, redondos, giratórios, e a gente trabalhava numa bancada. Como eu tocava contrabaixo, e o contrabaixo é um instrumento muito pesado, então eu passava o dia inteiro ou de pé tocando baixo acústico, ou tocando baixo elétrico. Quando eu chegava de noite para ir para a luthieria, eu sentia muita dor nas costas. E aí eu falei para ele, olha, eu gostaria de trazer uma cadeira. Ele falou, não, Sérgio, aqui, você está vendo aqui, ó, tem tudo muito bonito, aqui a gente não tem cadeira, aqui a gente tem os banquinhos, as bancadas, né? Eu faço questão dessa limpeza visual. Eu falo, mas eu estou com muita dor nas costas e tal. E aí foi quando eu fiz um desafio para ele. Falei, olha, já que eu não posso trazer uma cadeira, será que eu não posso pegar o molde de um cajón, que é um instrumento de percussão, e uma travessa de um contrabaixo acústico, fazer a junção desses dois moldes e fazer uma cadeira? Ele falou para mim, olha, Sérgio, eu duvido que essa cadeira vai ficar de pé, porque do jeito que você está descrevendo de dois moldes, isso não vai funcionar. Só que ele não sabia que eu tinha um conhecimento de madeira curvada por conta da técnica que eu tinha desenvolvido. E essa técnica que eu desenvolvi para fazer as caixas acústicas, ela tinha uma flexibilidade muito grande. Então, ela criava uma flexibilidade nas curvas e não deixava ela romper. Quando a gente fala disso, o design escandinavo, a Ant Chair, assim como outras cadeiras, com o tempo elas quebram. Por quê? Porque são cadeiras escandinavas, que eu admiro muito, mas elas têm uma construção que é madeira, 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 camadas de madeira com cola. E com o uso, elas vão
cedendo, vão abrindo, delaminando e elas quebram. Como eu calei o tecido e o cretone entre essas lâminas de madeira, com uma cola que era de estrutura de concreto e não para madeira, eu não sabia que ela criava um elemento estrutural muito interessante. Bom, resumindo bastante essa história, eu fiz a cadeira, ele me autorizou a fazer. Quando eu terminei a cadeira, eu olhei para ela, pintei de branco, eu achei ela muito interessante, mas ergonomicamente fantástica, ela sentava muito bem, ela tinha uma ergonomia tanto para a gente tocar como para trabalhar ereto na frente de uma bancada, ela tinha uma flexibilidade muito grande no espaldar, mas eu achei que ela ficou sem graça, a branca, então eu decidi colocar palhetas de guitarra na parte da frente, no assento e na frente, então ela acabou criando um padrão muito interessante, porque as palhetas eram coloridas, e quando eu colei essas palhetas na frente e no entorno da cadeira, deixando as costas e a parte do meio branco, ela criou um padrão muito multicolorido. E ficou realmente muito bonito, convidativo ao olhar. E foi a partir desse momento que o meu professor, olhando para a cadeira, falou: Sérgio, eu estou encantado, isso aqui é uma obra de design. Eu falei: imagina, professor, a gente está falando disso aqui, né? Exatamente, da cadeira blues, exatamente. Todo esse colorido que vocês estão vendo na tela são as palhetas. São palhetas de guitarra, que foi seu primeiro produto de design, efetivamente. Exatamente. Aliás, teve a caixa de som, que foi um produto de design também, querendo ou não querendo, né? É isso aí, assim. Para mobiliário foi a primeira. Você está falando dessa curva aqui, né? Exatamente. Isso aí. E aí foi quando esse professor, que teve uma visão linda, né? Se não fosse esse professor, eu hoje não estaria aqui, né? Fazendo o que eu faço. Ele pegou e me pediu para fazer uma outra cadeira. E aí eu falei: não vou fazer, dá muito trabalho. Ele falou: bom, eu te autorizei a usar a cadeira, então você me deve fazer uma cadeira. E aí eu fiz a cadeira para ele, e ele sem falar nada para mim, né? Vamos lembrar o seguinte, gente, eu estava numa universidade de música, fazendo minha segunda universidade, não tinha nenhuma relação com design ainda, e aí foi quando ele mandou essa cadeira para o Woodcraft Design Award, sem me falar, ele deu o nome para a cadeira, chamou a cadeira The Blue, né? E aí, 3 semanas depois, ele veio e me deu um envelope falou: isso é um presente para você. E quando eu abri o envelope, estava escrito Sérgio Faria, Outstanding Design Award, First Place The Blues Chair. Ou seja, Sérgio Faria, meu nome. E falando que eu tinha meu primeiro prêmio. Só que quando eu li aquilo, eu não consegui entender, porque ele não me explicou. Então, quando eu li, eu falei: nossa, professor, que legal, eu estou convidado para um festival de blues, porque eu li blues. Ele começou a gargalhar e falar: não. Aí eu vi meu nome e falei: eu estou convidado, é um convite no meu nome, é um convite VIP, a gente vai junto nesse festival de blues. Ele falou: não, lê de novo. E eu li e não entendia. Aí foi quando ele me disse: Sérgio, você acabou de ganhar o prêmio mais importante dos Estados Unidos e a tua cadeira vai para Milão. Eu falei: para onde? E foi então que tudo começou, porque ele inclusive me ensinou e me disse: olha, essa peça vai ser uma peça da tua carreira. Eu falei: que carreira? Eu quero ser contrabaixista. Ele falou: não, você vai fazer design, segue o caminho do design. E aí foi que então ele me pediu para numerar a cadeira, e aí eu fiz 72 peças, porque ele me pediu e falou: você vai fazer 72. Eu falei: mas por que 72? Um dia você vai saber, não é uma de 50, são 72. Falei: imagina, ninguém vai encomendar essa cadeira, quem que vai saber da cadeira? Bom, eu sei que no final das contas essa cadeira acabou ficando muito conhecida, muito famosa, as pessoas começaram a comprar, pessoas importantes compraram a cadeira, e aí colecionadores de vintage furniture compraram, e eu realmente parei na 72ª, como ele me pediu, e aí, enfim, eu me graduei na universidade, voltei para o Brasil, e quando eu voltei para o Brasil, várias pessoas, inclusive a Baba Vaccaro, uma querida amiga, me convidou para peças para a Dipot, na época, que era o início da Dipot, falando do talento brasileiro. E aí eu comecei a fazer realmente alguns produtos. A Baba foi muito querida, né, tanto no convite como no próprio apoio mesmo, né, do início de carreira. E aí eu comecei a desenhar para a Dipot, eu comecei a participar de prêmios, eu comecei a também ser muito conhecido no design nacional, e eu entrei muito fortemente com a madeira curvada, que é uma coisa que não tinha aqui no Brasil.
Então, essa minha técnica da cadeira acabou criando uma identidade muito própria, né, para o design brasileiro, tanto que revistas nacionais e as internacionais começaram a publicar essas peças, as peças começaram a ser conhecidas nos Estados Unidos, na Europa e de maneira geral, e eu comecei a ter uma porta muito importante no design internacional a partir de Londres, na Inglaterra, onde um conceituado curador de arte, que é o Chris Wilde, da Chris Wilde Antique, me descobriu, e enfim, gente, aí a carreira começou, a cadeira decolou, a carreira começou, os desenhos aqui no Brasil começaram a se tornar uma referência naquele momento. Então, o que eu posso dizer é que eu faço parte, como comecei falando, de uma geração de designers que não tinha uma formação específica no design, vinha de outras formações, né? A gente vê isso nos irmãos Campana, um é advogado, o outro é arquiteto. O Marcos Ferreira, o Marcos Ferreira, da Marcos Ferreira, né? O Flávio Verdini, que era psicólogo na época, enfim, se a gente começar a trazer nomes, né? Enfim. Eu queria que você contasse um pouco, porque foi uma das coisas que a gente conversou na nossa entrevista lá atrás, sobre essa técnica da curvatura da madeira, né? Porque você desenvolveu isso. Não existia maquinário na época para isso, né? Um dos teus... E você ficou conhecido por conta disso, porque até então no Brasil não se fazia isso, né? Você tinha os escandinavos que traziam esse tipo de tecnologia, né? Tinha a Tonê, que grosseiramente é mais ou menos parecido com isso, né? Que curva madeira, mas não tinha nada como o teu desenho. E você desenvolveu isso tudo para poder criar essa... que você criou a técnica, né? Tudo. Isso. Eu queria que você falasse sobre isso. Essa técnica, ela na verdade, ela vem desse primeiro projeto de fazer as curvas nas caixas acústicas, mas de fato, o que diferencia a nossa técnica da técnica escandinava, né? A técnica que eu desenvolvi, ela tem madeira, cretone, como segunda camada, que é um tecido que não rasga, um tecido que se você tentar rasgar, ele não rasga, é um tecido italiano, técnico. Aí a gente tem a cola, que é uma cola bicomponente, para colagem de concreto, é a mesma cola que se usou para fazer a ponte Rio-Niterói. Tem muita gente que não sabe, a ponte Rio-Niterói ela é colada. Então, assim, o concreto sobre os pilares de sustentação, né? No caso, eles são apoiados, mas eles recebem uma cola para justamente, com essa elasticidade que essa cola promove, ela manter toda a estrutura do concreto com o concreto e servir de uma cama de fixação. Eu usei essa cola, que é uma cola da Henkel, para fazer e intercalar madeira, o tecido, a cola, madeira, tecido e cola. E isso fez com que nas curvas a gente ganhasse uma estrutura que as técnicas escandinavas não previam. Vamos lembrar também que as técnicas escandinavas, elas começam na Bauhaus. Porque quem desenvolve, quando a gente fala de Mies van der Rohe, quando a gente fala de grandes nomes, né, do design escandinavo, Arne Jacobsen, enfim, tudo isso começa na escola, na Bauhaus, porque a experimentação do design, ele acontece com esses profissionais estudando e tendo acesso a essas técnicas. E aquilo acabou sendo utilizado de forma recorrente, até hoje. Quer dizer, até hoje continua sendo essa técnica. E ela se diferencia por essa questão da resistência, mas ela também se diferencia nas questões construtivas. O que é muito interessante até citar é que eu e o Jaque, a gente foi convidado pelo ICFF em Nova York, que é um fórum internacional de design, é uma feira importante, se quem puder ir, vá, porque o ICFF em Nova York tem realmente uma discussão muito importante e rica do design mundial, e nós fomos chamados para falar justamente do nosso trabalho, e a referência, inclusive para as escolas escandinavas que estavam lá, era para falar dessa técnica. Quer dizer, imagina que honra para nós falar para quem são os papas da matéria, né, e explicar como que a gente faz a nossa técnica, sendo que eles são os precursores da técnica, né? Então foi muito bonito para a gente estar lá em Nova York para contar dessa técnica e desse ineditismo
brasileiro, né? De não só criar um design provocativo, um design funcional, um design que tem história, mas que também tem técnica e desenvolvimento técnico. E aí o que você falou também, a gente teve que desenvolver todos os moldes, porque todas essas peças que a gente faz, elas são construídas a partir de moldes machos e fêmeas que se encontram para fechar esses contornos das peças que a gente faz. Então, como você bem falou, a gente foi responsável também por desenvolver toda essa construtividade de moldes para poder chegar no resultado da peça final. Nossa, incrível, né? Naquela época, você tinha um showroom e ali já era fábrica ou não? Já era fábrica? Eu comecei, não? Então, aonde você... Assim, a gente teve uma primeira... O meu primeiro espaço foi um espaço de marcenaria na Barra Funda. Sim, acabou crescendo, já não conseguia ter mais lá a marcenaria, então a gente mudou para um outro espaço na Barra Funda, que era um galpão, e esse galpão menor é onde eu acabei colocando, na época, o showroom com as peças. Então, você me conheceu, né? E foi justamente nesse espaço que iniciou, em primeiro lugar, uma marcenaria, que acabou virando um espaço alternativo, como você bem falou. O seu primeiro espaço de showroom, né? Praticamente. Eu lembro e bem. Fora do né? Quer dizer, também foi uma coisa que foi muito bacana para a época, porque as pessoas sentiam que elas estavam no ateliê do artista, né? Não é uma coisa de ir na Gabriel Monteiro da Silva, né? Para conhecer o mobiliário, quer dizer, ia lá no espaço do artista para conhecer o trabalho. Então, de fato, foi lá o primeiro espaço de construção e depois virou realmente o showroom. Uma coisa meio Nova York, né? Eles gostam desse tipo de coisa. Uma coisa Soho, Greenwich Village, né? E vale lembrar também que tinha um outro grande designer que já estava ali naquela época, que era a Lotoff, né? Que estava ali perto de você. Bem próximo de você. Ele estava perto de gente. Ó, como minha memória é boa. E os irmãos Campana também estavam ali. Os irmãos Campana também estavam ali perto, não era? Eu acho que o estúdio deles até hoje é ali, né? Bom, eu quando cheguei em São Paulo, eu cheguei com um catálogo teu na mão, que é uma caixinha com as primeiras peças que você desenhou, né? As primeiras peças. E esse catálogo está até hoje no meu escritório lá em Brasília. Eu fiz um limpa em todas as minhas coisas, e toda vez que eu pego no catálogo, eu olho para ele e falo, esse aqui vai ficar comigo pro resto da vida, porque ele é uma obra de arte. Eu acho que até já te mostrei esse catálogo, eu cheguei com ele em São Paulo, porque ele foi na minha mudança para São Paulo. Eu não trouxe dessa vez porque, enfim, não tinha como trazer, né? Mas está lá guardadinho, bonitinho e tal. E aí eu queria falar das primeiras peças tuas, né? Que foram as peças que que tem a tua identidade, né? Que mostraram para o mundo o teu trabalho. Deixa eu só pegar uma imagem aqui. Só um momentinho. Até ia pedir para fotografar esse catálogo para mim, mas não teve jeito. Queria que você falasse dessa peça aqui. Que isso aqui foi uma das coisas que teu nome explodiu quando isso aqui saiu. Porque até então a gente tinha mesa quadrada, reta, de tudo quanto era jeito, mas não tinha nada tão curvo assim, né? Tão fluido, né? Conta pra gente a história dessa mesa, a inspiração dela. Essa mesa é uma história muito bonita, porque eu fui convidado na época pelo Sebrae, com outros designers, com Lars Derich, a Fabiola Bergamo, Nashi Diogo, Christian Ullmann, a própria Baba Vaccaro, para a gente fazer um trabalho. A gente doava uma semana do nosso mês para interagir com comunidades carentes, Brasil afora, para falar de madeira certificada. Porque a gente fez parte de um grupo de designers, né? E nós somos chamadas de embaixatrizes e embaixadores do Brasil para falar do FSC, né? Então, o FSC é aquele selo que a gente vê hoje em praticamente tudo que é certificado, até nas embalagens de leite, que é o Forest Stewardship Council. E eu fui convidado para
E você foi um dos primeiros designers a apostar nisso, né? Um dos primeiros que teve essa certificação. Com esses nomes que eu falei, a gente tinha um compromisso com a sustentabilidade, e eu estou falando isso também no final dos anos 90, isso foi 98, 99. Quando a coisa estava começando. Pois é, e aí foi quando a gente começou a difundir o manejo sustentável e também a difundir o selo do FSC, né, a pedido do próprio FSC e do Imaflora. E aí o Sebrae convidou a gente para fazer uma intervenção e eu fui selecionado para ir para Alter do Chão. Em Alter do Chão, quem não conhece, por favor, conheça, porque vale muito a pena. Mas eu fui para Alter do Chão, então eu saí de São Paulo, peguei um avião para Santarém, e de Santarém eu peguei um ônibus para chegar em Alter do Chão. Quando a gente chegou em Alter do Chão, que eu estava com a equipe do FSC, do Imaflora, eles falaram, olha, a gente vai agora de voadeira até a comunidade. Aí eu falei, nossa, que legal, voadeira, é um avião pequenininho, né? E todo mundo cai na gargalhada. Né? Aí eu falei, mas o que é a voadeira? O que é? Não é um avião? Eles falaram, não, voadeira é isso aqui. E aí, gente, eu fiquei emocionadíssimo, porque é uma canoa, né, muito grande, tem aproximadamente 8 metros, que é feita de uma tora de árvore cavada, e tem um motor central que fica no meio, com um eixo que vai até o fim dessa tora de árvore, e umas madeiras para a gente poder sentar. E esse barco, ele vai navegando no rio Tapajós, e a primeira sensação que eu tive foi de encontrar uma madeira que eu não conhecia. Porque era uma madeira de tons castanhos avermelhados, com rajados marrons escuros, quase pretos. E eu já fiquei encantado com a madeira. Falei, gente, que árvore é essa? Aí todo mundo falou, olha, essa daqui é um tronco de muiracatiara rajada. Falei, muiracatiara rajada, que nome lindo, diferente. E eu sei que eu fui navegando durante 8 horas com essa canoa, né? Feita de um tronco de árvore, e interagi, cheguei na comunidade, e a ideia dessa viagem era ensiná-los a cortar a árvore, porque eles cortavam e perdiam muita madeira para poder encontrar as catedrais de madeira. E aí, em função desse contato que eu tive com essa comunidade, que era uma comunidade um pouco quilombola, um pouco indígena, em Alter do Chão, eu acabei tendo essa relação com a madeira, com as árvores, né, da verdadeira mata. Né? E aí, quando eu voltei dessa experiência, que foi muito bonita, eu voltei com a voadeira e chegando na pousada, eu estava realmente bastante emocionado depois de ter passado 10 dias com eles, e eu decidi rabiscar um pouquinho, né, porque a gente acaba ficando muito envolvido com a comunidade, e eu desenhei num guardanapo essa mesa que é, na verdade, uma homenagem a essa experiência que eu tive. E o que é, na verdade, essa mesa? Ela é uma canoa que eu cortei, como se a gente tivesse cortado um pedaço central dela, e por isso ela tem esse formato, né, curvo, e ela é feita de muiracatiara rajada, então eu usei a madeira da própria canoa para fazer a mesa, e ela tem uma técnica também bastante difícil de construção, porque são ripas de madeira maciça coladas em ângulo, e aí você vê o desenho da muiracatiara rajada, e o vidro, que é levemente esverdeado, que faz uma homenagem ao rio Tapajós. O rio Tapajós é um dos únicos rios brasileiros de águas verdes cristalinas. Então, o resultado dessa mesa é a forma da canoa, a catedral e o desenho da muiracatiara rajada aqui representa, né, o leito do rio em movimento, e o vidro, que é levemente esverdeado, que representa as águas do rio Tapajós. Então, essa peça acabou virando um mundial de design. Essa mesa, viajou o mundo inteiro, então ela passou pelo Museu de Arte de Nova York, passou pelo Guggenheim, passou pelo Museu Le Corbusier em Paris, foi para o Museu de Arte no Japão, e acabou virando realmente uma referência do design brasileiro, porque é uma forma muito simples, e ela tem um equilíbrio instável, ela não tem pezinho. Aí as pessoas falam, mas ela não vira, né? Não vira porque a gente coloca uma travessa embaixo de madeira muito pequena,
e pelo peso do vidro e equilíbrio instável, ela se mantém muito estável no ponto central. Isso é pura física, né? E aí vem um pouquinho da primeira formação, né, na engenharia, e a gente acaba criando essa curiosidade. Então, quem tem essa mesa na sala tem uma verdadeira canoa flutuando na sua frente, Na né? sala, E uma e você sabe que foi uma coisa muito interessante que o Steve Wozniak, que é o sócio, o Steve Jobs faleceu, mas o Steve Wozniak é o sócio, né, era o sócio do Steve Jobs, e ele, ao ver essa mesa no Museu de Arte de Nova York, se encantou e acabou comprando essa mesa para a casa dele em Malibu. E aí ele me mandou da casa. A casa é um sofá, a mesa tapajós e uma poltrona de vidro virado para a praia de Malibu. Então, assim, é uma honra também para nós brasileiros, né? A gente ter uma peça para alguém que desenvolve na área de tecnologia, né, algo tão interessante como o produto que hoje a gente tem, que é o iPhone, e todo o conceito, né, da Apple, e ter se encantado com a mesa, enfim. Então é um prazer para a gente. E a história dela é linda, né? Você contando é uma coisa maravilhosa, assim. Antes dessa mesa, você fez isso aqui, né? Esse banquinho. Esse banco é um banco Taui, que também é fruto da experiência que eu tive em Alter do Chão. Ele, na verdade, é uma outra canoa virada de ponta cabeça. Se a gente vira o banco de ponta cabeça, ele é a parte central de uma canoa. E, na verdade, a gente tem uma fibra de buriti, que é essa fibra trançada que faz o assento do banco Taui. Esse banco eu acabei fazendo em parceria com o Christian Ullmann, porque o Christian Ullmann tinha todo esse conhecimento do buriti, e a gente acabou juntando conhecimento de forma, de conceito, para fazer esse banco, que também virou uma referência do design nacional e foi uma das peças que a Baba Vaccaro fez uma intervenção na Diplo. Era um banco que se transformava em 130 bancos que compunham toda a vitrine e entravam dentro da loja da Diplo. Então imagina isso saindo da calçada e 130 bancos entrando dentro da loja. Então era uma coisa que parava a rua, né? Porque na época ninguém tinha a noção do que era, parecia uma verdadeira serpente, né, de bancos. Então isso foi também um momento especial para o design nacional, e é uma peça também que está com um acervo permanente em várias galerias e em vários museus, também muito representando legal. a história. Outra peça icônica tua, que é essa cadeira aqui. Essa peça ganhou o prêmio IDFX em Londres. Ela é uma cadeira que tem várias técnicas, né? Ela tem a técnica do pé torneado, da madeira maciça e do encosto curvado. Esse encosto curvado ele acaba dando uma sustentação para a região escapular, e ela foi uma cadeira que ganhou o prêmio de ergonomia, além de design. E foi a primeira vez que o Brasil também ganhou um prêmio de ergonomia. Nós nunca tínhamos um prêmio de ergonomia, e o IDFX deu para ela o prêmio de ergonomia com outras 80 cabeças. Então é uma peça realmente que, além de extremamente confortável, de todo o conceito de ergonomia, ela tem técnicas que normalmente a gente não vê numa cadeira. Muito e legal. Ela também é uma peça que deu Le Corbusier em Paris, entre outros museus importantes do mundo. Ela está no acervo fixo deles, é isso? Está no acervo permanente do Museu Le Corbusier em Paris. Olha, e ela também é uma em Londres, na Criswell Antique. Bacanérrimo. Você é uma fera. Não, seu professor acertou muito, te tirando da música, por assim dizer. Nós todos. Nós todos Nossa, somos... essa aqui é uma peça que eu adoro também. Essa é a Chaise Passo Doble. Inclusive, essa peça ela tem um desafio técnico, porque ela tem um balanço muito grande, mas é extremamente estável, e foi também uma grata surpresa. Foi quando eu tive o prazer de conhecer o Oscar Niemeyer. A gente estava na primeira Bienal de Design que aconteceu na Oca, no Ibirapuera, e ele tinha a chaise dele exposta no mesmo espaço que a gente, e para quem teve o prazer de visitar essa exposição, ela estava no praticável, ela estava elevada, a chaise Passo Doble, e o Oscar Niemeyer estava de cadeira de roda, né, visitando a exposição, e aí ele pediu para chamar o designer daquela peça, né? E aí me chamaram, né? Eu estava no térreo e estava no último andar da Oca. Aí quando falaram, o Oscar Niemeyer quer falar com você, fiquei desesperado, por dois motivos. Primeiro, Oscar Niemeyer.
tudo. O que ele quer falar comigo? Porque ele tem algumas peças de design, ele tem muito mais peças de arquitetura, né? E, de certa forma, a gente tem aí a referência da curva, né? Da parte de cima. A minha referência foi um bojo de violão. E a referência dele é diferente, as curvas são outras. Mas, enfim, eu fiquei preocupado. Falei, imagina se esse homem diz assim, você copiou a minha peça, né? Acabou minha carreira lá. Mas, enfim, no final das contas, ele me chamou Aí me chamaram, aí eu cheguei perto dele, eu falei, seu Oscar, eu sou o Sérgio Farer e tal. Ele falou, ô menino, você que fez essa peça? Eu falei, foi sim, seu Oscar. Por quê, né? Branco, desesperado, suando. A sua peça não vira, né? Sua peça tem um equilíbrio estável, muito interessante. Eu falei, sim, mas a sua. Ele falou, a minha vira, as pessoas sentam na ponta e ela desequilibra. Eu falei, mas a sua é uma chaise de balanço, né? De fato é. Então, menino, é uma espreguiçadeira de balanço. Né? Ele falou, mas a sua tem um equilíbrio instável, né? Eu falei, olha, muito obrigado. Então, ele falou, olha, menino, gostaria de ter feito a sua. Aí eu falei para ele, gostaria de ter feito a sua, né? E isso, no final, os jornalistas que estavam naquele momento pegaram as duas frases. E no catálogo da Bienal, você tem o catálogo que abre as exposições do ano 2000, é uma folha dupla, então tem a Chess Passo Doble abrindo a exposição dos anos 2000, assim como ela estava exposta no Praticável, e aí está escrito as duas frases, né? Oi, menino, gostaria de ter feito a sua, e eu respondendo assim, eu gostaria de ter feito a sua, né? Então, um parâmetro de reflexões, né, de arquitetura e design, falando com um jovem naquela época, que tinha feito a Passo Doble. E a Passo Doble também é uma peça de acervo permanente no Museu Le Corbusier em Paris. Olha, que bacana. Eu vou mostrar uma outra peça agora, porque você tem muita coisa... Já são 20 anos de carreira, né, Sérgio? São, de 92 para cá, são 30. 30, olha, 30 anos de carreira. Impressionante. Bom, aí quando eu te conheci, você tinha uma carreira solo, era só você, né? A gente conversou bastante, tudo. Falou muito sobre a família, sobre a parte da música, né? Que você... você gosta da parte do jazz, do blues, né? E aí, depois de um tempo, virou os irmãos Farrer, né? O Jack entrou no negócio, por assim dizer, né? E aí eu tive conversando com o Jack antes de conversar com você, e eu achei a história dele genial, porque eu não conhecia ele, assim, não tive tanto contato com ele quanto eu tive com você, né? Acho que encontrei com ele algumas vezes em São Paulo, enfim, mas não tive contato. E aí eu queria que você chamasse ele para participar da nossa conversa, para a gente conversar os três juntos. Vou chamar. Entre os dois para conversar com a gente, porque eu acho que é bacana. Conversar nós três. Então vem aqui. Vamos lá. Olá, meu querido. Bem-vindo de novo. Obrigado. A gente conversou pouco, mas a nossa conversa foi deliciosa. Então, é o que foi excelente. Jack, você entrou no time quando, por assim dizer? Foi em 2007. 2007, né? Ele me chamou, eu já trabalhava com design de moda, né? Eu estudei moda, e aí a gente tinha uma admiração muito grande um pelo outro, pelo trabalho no outro, e aí ele me chamou exatamente porque ele queria esse desafio de trazer ideias novas. Eu tinha um conhecimento muito legal de tecido, etc. Eu falei, isso vai me ajudar bastante, a gente trabalhar com outras texturas. Aí eu adorei o convite. E eu falei, eu me senti super lisonjeado e aceitei esse convite. Então, começa a história em 2007. Bacana. Você é estilista de formação, então, né? Sim, eu fui a primeira turma da Sebrafam, que é Centro Brasileiro de Formação para Moda. Eu entrei, eu fazia publicidade, né? E aí, quando abri o curso de moda, que eu fiquei sabendo, eu falei, peraí, isso eu quero fazer. Até porque a minha história com a moda vem de uma coisa... Eu sou músico desde muito cedo. Comecei a tocar profissionalmente de 14 para 15 anos, eu já tocava. E aí o que acontecia? E continua tocando, né? Você ainda tem a banda, tem a sua banda. Não consigo sair. Eu sou apaixonado pelo palco, e o palco, depois eu conto um pouquinho dessa história, porquê do palco, né? Mas o mais importante do que acontece, isso foi em 1980, né?
Foi quando começa a minha história com a música, né? E aí eu começo a me envolver mais. E naquela época não existiam grifes que tinham essa pegada do músico, né? A coisa com a roupa mais ousada, ou seja, era tudo muito clássico. A gente usava, né, jeans, camiseta, e raramente, então você tinha que se virar. Aí o que acontece? Como tinha essa loucura, eu gostava muito de artistas de fora, eu olhava o que estava acontecendo, né, no cenário dos anos 80, que vem do punk, depois da New Wave, eu olhava tudo aquilo e falei, como é que eu vou conseguir subir no palco e ter essa mesma proposta de visual? O que comecei a fazer? Eu chegava para minha mãe, mãe, essa jaqueta de couro, você vai usar? Não vou usar mais. Eu cortava, inseria, por exemplo, nas mangas das minhas jaquetas jeans, aí eu fazia também as coisas na calça, comecei a colocar patches, aí colocar rebites e essas coisas, e aí no primeiro momento o pessoal da minha banda falava, já que faz para mim também. Eu falei, tá bom, então me dá uma... Aí eu pegava a roupa dos meninos da minha banda, a gente também comecei a customizar, e logo em seguida outras bandas que vinham a gente perguntavam, da onde veio essa roupa? Aí eu falei, não, eu que faço, aí você pode fazer para mim? Então eu acabei brincando de fazer toda essa customização, essa transformação na roupa para ficar com essa pegada mais artística, né? E isso eu fazia, mas pela gente, pelo nosso cenário, né? pela história que a gente estava vivendo, mas não pensava em estudar isso. Quando eu estou fazendo a publicidade, que aparece essa oportunidade de estudar moda, eu falei, poxa, se eu já faço isso de uma maneira, não diretamente, mas uma coisa que foi intuitivo e eu acabei, né, fazendo muito disso, falei, por que não estudar, né? E aí eu adorei que abri esse curso e fui estudar moda no Sebrafan. E eu fui a primeira turma do Sebrafan. Bacana, muito bacana. E você é do rock and roll, né? O Sérgio é do jazz e do blues, mais do jazz e do blues, e você é mais do rock and roll. A gente estava conversando. Que eu falo, o que é legal da nossa união, e depois até quando você vai contar também da participação, quando a Heloísa começa a trabalhar com a gente, é isso, é as diferenças que a gente tem, que é muito legal. Ou seja, eu cheguei a te comentar naquele papo que a gente teve que eu chamei o Sérgio para tocar na banda de rock, o Sérgio era um batista de jazz, e aí eu falei, Sérgio, vem tocar com a gente. Ele falou assim, cara, mas eu não sou do rock. Eu falei, isso que é sensacional. O bacana é que você não seja do rock. Aí eu falei, vem, os caras não vão curtir. Eu falei, faz o seguinte, traz o baixo, faz suas linhas de baixo, que a linha de jazz, ela é mais, você caminha pelo braço mais do que no rock, normalmente, lógico, tem algumas linhas de rock que sim, mas o Sérgio trouxe essa maneira de tocar que era mais jazz pro rock. Quando acabou o ensaio, os caras da banda falaram, cara, que sensacional, o que é isso? Né? Ou seja, então essa troca de influências, o fato de a gente ser eu ser do rock, o Sérgio ser do jazz, isso trouxe uma novidade tão legal para todos nós, que o pessoal da banda pirou. Então, assim, por isso que a gente concorda, a gente pensa muito disso. E o Sérgio, quando me chamou, ele pensou exatamente nisso. Eu preciso trazer não o mesmo, eu preciso trazer alguma coisa diferente, que vai me desafiar. Então, acho que foi aquele momento o contraponto. Exatamente. Então, e a gente gosta muito disso, essa coisa de... aquilo que eu te falei, é engraçado que a gente tem uma coisa da memória afetiva, é muito parecida, porque a gente cresceu junto, eu e o Sérgio, a gente esteve junto a vida inteira como melhores amigos, então a gente sempre fez tudo junto, né? Então a gente tem muita coisa da memória afetiva. Vocês são só dois irmãos ou tem mais irmãos? Só os dois. Só vocês dois, aí, legal. E aí, como a gente cresceu fazendo tudo junto, então a gente tem muitas coisas que a gente já criou, desenhou junto, veio de memória afetiva, de coisas que a gente viveu aqui em São Paulo, como, por exemplo, a cadeira Charles Miller, que é inspirada na Praça Charles Miller, onde tem o estádio do Pacaembu, onde a gente andava de skate, fazia muita coisa, coisas da Argentina também, que a gente viveu. Então, a gente tem uma memória afetiva muito juntos, né? A gente cresceu juntos e viveu muita coisa junto. Então, quando a gente vai desenhar, às vezes a gente puxa do mesmo lado, mas ao mesmo tempo a gente tem essa visão diferente, né? Que ele tem uma visão, eu até brinco, por exemplo, o Sérgio é jazz, o Jaque é rock, né? O Sérgio é Europa, o Jaque é Estados Unidos. Então a gente tem essa coisa, até na influência musical, tudo isso. Então isso pra gente sempre foi legal, essa diferença. E a gente também aprendeu muito desde jovem, desde moleque, como a gente tinha gostos diferentes, a gente sempre se respeitou. Então nunca pedi pro Sérgio falar, não vamos ouvir jazz. Pelo contrário, eu comecei a curtir jazz. O Sérgio nunca falou, tira o rock, ele começou a gostar de rock. E assim a gente faz também no desenho, por exemplo. Tem sempre a gente tem um respeito muito grande. De a gente olhar... Pode falar.
Isso que você está dizendo me lembrou de dois irmãos que trabalharam juntos na moda, que era o Gianni e a Donatella. Eles têm isso, né? As visões se complementavam, né? A visão masculina do Gianni, a visão feminina da Donatella, tanto é que quando o Gianni foi embora, ela tomou conta da parte criativa, né? E eles têm essa ligação com o universo do rock and roll, dos artistas, né? Eles têm isso, né? E pouca gente sabe, mas o terceiro sócio deles, que hoje é dono da Cartel, ele vendeu a parte dele na Versace e comprou a Cartel. E aí trouxe esse universo da moda para dentro da Cartel, né? Tem aquele projeto a Le Marie, que é feita com os estilistas, porque é um cara da moda e trouxe, enfim. Bom, só para dar um adendo dentro da tua história. Então é muito parecido, né? E essa coisa da generosidade, essa coisa da generosidade de entender a intenção da criação do outro. E aí a gente teve até uma coisa, a gente sempre gostou de desenhar em papel, né? A gente sempre foi no papel. E aí, quando a gente começou a desenhar junto, depois a gente acabou criando uma coisa legal, até a primeira coleção de 2016 a gente fez muito isso, de a gente pegar o papel vegetal, a gente desenhava praticamente na mesma escala, né? Mesmo ângulo. De repente a gente estava fazendo uma cadeira, ele estava fazendo uma cadeira, a gente olhava para o Sérgio e falava, nossa, que legal, ele falou, a sua também é muito mais, tudo muito legal, e a gente colocava e sobrepunha uma na outra. Ele falou, nossa, olha que bacana, o teu encosto com a minha base, etc. Então, a gente teve essa troca muito legal e a gente sempre respeitou a criatividade e a intenção um do outro. Então, essa generosidade e esse respeito faz com que a coisa flua tão legal. Acho que o primeiro produto que vocês desenharam juntos foi esse aqui, não foi? Foi a poltrona Chevelle. Exatamente. Me conta um pouquinho da história dela, porque é bem interessante. É inspirada num carro, né? A Chevelle é a seguinte, eu e o Sérgio, a gente sempre teve uma paixão muito grande por carros vintage, né? Antigo mobilismo, inclusive a gente, desde moleque, a gente até brincava muito com aquela coisa do kit Revel, que era aqueles carros de peças plásticas que você tinha que montar, né? Sim, adoro. E depois a gente bem, exatamente. E a gente já começou a paixão pelos carros, pelos aviões lá atrás. E aí, lógico, quando a gente vai crescendo... Aqui, né? Exatamente. E eu tinha uma dessa amarela com faixas pretas, uma 1970, né? E aí, a gente sempre falando dos carros antigos, e a gente falava, a Chevelle é um dos carros que a gente sempre gostou, e a gente amava o desenho dela, e a gente se inspirou. Essa daqui, esse é mais novo. Ela é uma Malibu, mas inspirada, mais novo. Aquele primeiro que você mostrou é a Chevelle que eu tinha. Exatamente igual, só que ela era amarela, em vez de ser azul e branca, ela era amarela com as faixas pretas. Legal, bacana. Aí a gente fazia uma homenagem a esse carro, que é um clássico, né, dos muscle cars americanos, e é um clássico que já participou de filmes também. A gente falou, vamos fazer uma homenagem a Chevelle, né? E aí a gente se inspira nas linhas curvas da Chevelle, naquela coisa que já era dos anos 70 que a gente tem, né? Que é aquela coisa que você mistura as linhas retas com as curvas, e aí a gente pensou, a gente tem que fazer alguma coisa em cima disso. E a inspiração foi esse carro, que pra gente era um clássico que a gente adorava. Maravilha. Bem bacana. E aqui, ó, mais um pouquinho dela. Exatamente. E se você prestar atenção nas curvas delas, o que você percebe que aquilo que faz, exatamente, que revela a tapeçaria embaixo, ela tem uma curva semelhante ao do corte do paralama da Chevelle, né? Muito legal. Então, muito bacana. Exatamente, é isso aí. Muito legal, muito legal. Uhum. E você vem da área da moda, né? Você vem da área da moda. Me conta um pouco das suas influências na moda, quem que você gosta. A gente conversou um pouco sobre isso, né? Eu estava falando para você sobre que você preferia Vivienne Westwood ou o Alexander McQueen. Ou McQueen, né? A gente estava conversando sobre isso. É uma briga boa, né? Porque a Vivienne Westwood, ela teve uma história muito forte com a música, né? Ela, inclusive, ela namorou o Michael McDonald, né? Que era o cara que estava por trás dos Sex Pistols, por toda essa história. E ela é a pessoa que trouxe a primeira pegada da moda punk
que foi aquilo que eu vivi, né? Então é difícil eu falar que a Viviane não é uma influência, né? E eu gosto muito do trabalho dela, mas também tem a coisa do os dois são geniais. Né? Tem uma linha que lembra muito essa pegada também do rock, do punk, do new wave, né? Ela é muito mais forte que ele, mas eu também gosto muito das linhas dele. Então é difícil dizer qual é o favorito, né? Mas assim, é o que eu falei. McQueen, pela história das estruturas, né, que ele faz aquela toda estruturação, e ela pela ousadia da mistura das estampas, né, que é muito legal, misturar o xadrez com o floral, eu acho muito bacana isso. Né, também. O McQueen tem aquela coisa da alfaiataria, né? Ele não era estilista de formação, ele era alfaiate. Então ele tem isso muito forte nas coleções dela. A Viviane também tem, mas de um jeito mais solto. Né? A Viviane brinca mais com essa questão das estampas e tudo. E o McQueen tem a questão da... ele não é muito... Ele é rock também, mas ele é mais pop, por assim dizer, né? Ele é mais pop. Ele era amigo íntimo da Lady Gaga, né? Tanto é que o último desfile do McQueen, que é aquele desfile das serpentes, daquelas estampas de serpente, ele fez... ele emprestou a roupa para Lady Gaga para usar no videoclipe dela, né? E a Lady Gaga cedeu a música para ser tocada no desfile, no final do desfile exclusivamente, antes de lançar a música mundialmente. Né? O final do desfile toca a música, foi a primeira vez que a música foi tocada. E ela usa as roupas no videoclipe, logo em seguida, né? Então ele tinha essa relação com ela, essa relação com os astros pop, que a Viviane não tem muito, né? A Viviane é mais largada, por assim dizer, né? Sim, mas não tem que negar que ela foi super impactante na época do New Wave, do punk. Sim, ou seja, ela lógico. teve aquela coisa dos punks usarem aquela calça xadrez justa com coturno, veio dela, né? Ela que trouxe aquilo e acabou, né, fazendo... ditou bastante a moda naquela época. Né? E a Viviane tem uma coisa também do artesanal, né? E uma outra coisa que você comentou é que a música, ela sempre, a moda e a música é impressionante como eles conversam, porque aquilo que a música canta, a moda faz no visual. Né? É impressionante. É muito, ou seja, quando a música ela tem uma pegada mais rebelde, a roupa tem uma pegada mais rebelde. Quando a música é mais pop, ela tem uma pegada mais pop. Até você comentou do McQueen, né, que ele é mais pop, etc. Exatamente. Então, é impressionante como a música ela tem uma ligação muito forte com a moda e vice-versa. Né? Tá sempre presente. Todos os... Versace também tinha isso, né? Com as estrelas pop, Madonna, essas estrelas todas. Tanto é que a Madonna foi chamada 2 vezes para salvar a empresa. Quando ela estava no vermelho, eles chamaram 2 vezes para salvar a empresa, tirar do vermelho, né? Para fazer as campanhas. E a Madonna tinha uma relação muito próxima com o Gianni, né? Muito próxima, eles eram muito próximos. Mas falando nisso, eu queria que você falasse uma coisa, assim. A gente está falando assim que está tudo interligado no final das contas, né? Moda, arte, está tudo interligado. E aí eu queria que você contasse um pouco como é que é isso, porque você vem do rock, você vem da moda, e você aplica tudo isso numa coisa que é mais... Eu estava comentando isso ontem com a Tatiana da Lartex, que é dona de uma indústria de tecido, né? A moda é mais frugal e o mobiliário é mais perene. Então não dá para viajar tanto. Como é que você contém isso, por exemplo, né? Na hora da criação? Eu acho que, na verdade, não é conter. Né? Você tem que pensar numa coisa que você vai fazer que ela possa ir se adaptando e que ela possa aparecer de várias maneiras diferentes. Então, o que acontece? As peças, elas têm, lógico, as formas dela, mas a gente tem, com o tempo, você consegue usar materiais diferentes, você consegue usar acabamentos diferentes. O tecido também ajuda muito a você ter a mesma peça, mas com uma nova tendência só por conta do tecido. Então, assim, lógico, é uma coisa que ela, de uma certa forma, você não vai mexer na forma. Mas tem tantas maneiras de a gente pensar. Por exemplo, tem peças nossas que elas foram feitas originalmente em madeira, em seguida a gente fez a mesma peça com alumínio reciclável, né? Já usamos também, por exemplo, acrílico, né? Então, é a mesma peça, ela fica com uma cara muito diferente. É como você pegar, de repente, o rock dos anos 60 e depois você relê a mesma música
com uma pegada dos anos 90, né? Como se, por exemplo, Nirvana tocando uma música dos Beatles. Ela fica totalmente diferente e não perde a essência. Então, o que a gente pensa é o seguinte, o que a gente tem que fazer, a essência tem que ficar, mas a gente vai, sim, modernizar através dos materiais, das tendências, das cores, dos tecidos. Então, isso dá pra gente essa renovação. E a gente vibra. Cada vez que a gente revisita uma peça com um tecido diferente ou com uma tecnologia diferente, a gente vibra como se fosse a primeira vez. Bacana, muito bacana. Aí, falando nisso, já que a gente tocou nesse assunto, eu queria que você falasse disso aqui, ó. Isso foi uma parceria incrível, incrível. É um cara que eu gosto muito, que é... Pode falar. Dois. Ou seja, é um ícone, um ídolo da moda, né? Que se tornou um queridíssimo amigo, né? É o Lino Villaventura, e a gente desenvolveu uma coleção junto com ele. Exatamente. E essa coleção, ela teve primeiro, que a gente usou um material inédito e uma maneira de aplicar o que a gente fez também com ineditismo, né? Então a gente trabalhou com acrílico, mas de uma maneira diferente. A estruturação que a gente fazia na cadeira era totalmente diferente. Veio também da aviação, exatamente. A gente usou as fotos dos tecidos e depois essa mesa acabou indo para o desfile do Lino Villaventura no São Paulo Fashion Week, né? Mas a história foi muito bacana porque a gente queria traduzir a história de 30 anos dele, e como é que a gente conseguia traduzir isso e colocar isso nos móveis, né? Então, a princípio, a ideia era trabalhar com o tecido, né, com as texturas dele, a gente falou, não, para contar a história, e se a gente fizesse uma história de sobreposição de tecidos fotografados e depois impressos de uma tecnologia de nanoimpressão num material diferente, num processo diferente. E a gente realmente se seduziu muito pela ideia. A gente foi começamos a jogar os tecidos, e a gente jogava e a gente tinha um fotógrafo registrando aqueles mix de tecidos que a gente estava fazendo, e a gente foi fotografando. Depois que a gente fez a sessão de fotos, a gente sentamos os três juntos para escolher as melhores imagens daquilo que a gente achava, que o Lino achava que representava mais a história dele, junto com a gente. A gente pega todas essas fotos selecionadas e a gente faz esse processo de nanoimpressão no acrílico. E aí, quando a gente viu aquilo pronto, a gente ficou muito feliz. Deu um resultado. Quando a gente olhava para aquilo, a gente falava, meu Deus, que coisa... sabe que parece que tinha história por trás daquilo. Você olhava para a cadeira, você estava olhando uma história e cada uma contava uma história diferente. Né? Porque cada uma tinha uma estampa, tinha um jogo de estampas diferente, de tecidos diferentes, de épocas diferentes de criações do Lino Villaventura. Então é como se você andasse pelas cadeiras e vendo a história das coisas que ele fez. Então a gente ficou muito contente com o resultado e ele também, né? Então foi uma experiência incrível. Fora a admiração que a gente tem como estilista, que é simplesmente espetacular. O Lino é incrível, porque o Lino trabalha com com materiais totalmente artesanais, é tudo feito, o artesanal do artesanal, haute couture mesmo, ele é bacana por conta disso, né? E a loja dele é incrível, né? E ele trabalha, e ele foi um dos primeiros que valorizou o artesanato brasileiro, né? O artesanal brasileiro, a renda das bordadeiras do Ceará, né? Porque ele é de lá. Ele é cearense, o Lino? Acho que é. Então ele valorizou isso, né? E elevou isso, né, nas coleções dele. E sempre muito ousado. É o nosso McQueen, por assim dizer, né? Muito mais que os outros. Até a gente fala das texturas, né? E uma coisa que a gente admira muito nele também, é que ele gosta de experimentar. Então ele vai usar materiais diferentes, os bordados dele são incríveis, né? Ele usa materiais diferentes para estruturar. Então, tudo isso dele, a gente até fala que a gente se sente super lisonjeado de ter trabalhado com ele, primeiro pela admiração, e por saber também que ele tem essa coisa de buscar as coisas de fora, né? Essa coisa do bordado, como você falou, ele traz isso, né? E põe dentro do trabalho dele, que é uma coisa que a gente acredita muito também, né? Na exploração dos materiais, dos tecidos. Ele valoriza isso, né? Tá vendo? Muito. Você todo bordado. Isso é incrível. São horas de trabalho, né? Exatamente. E artesanal, verdadeiro artesanal, como você falou. Aí você tem a arte aplicada na moda de uma maneira real, né? E aí, ele faz isso há 30 anos que ele está fazendo isso, né? Antes de qualquer outro,
Ele saiu com isso, né? Eu acho que Não admito. eu acho que igual a ele, só o André Lima, que eu gosto muito também, que tem mais ou menos a mesma pegada, mas o André é mais alfaiataria, eu acho, assim. O Lino é mais solto, né? Eu penso, quando eu olho o trabalho dos dois. Adoro os dois, acho os dois maravilhosos, mas eles têm essa certa diferença, né? O André tem essa coisa mais estruturada, eu acho. Bom, maravilha. Jaque, qual a outra peça que você assinou junto com o Sérgio? Tem a cadeira Charles Miller, que eu comentei, que ela tem a inspiração na Praça Charles Miller, que foi onde a gente cresceu. A gente cresceu em Higienópolis. Exatamente. Essa mesmo. Essa, né? Essa. A gente cresceu em Higienópolis e a gente queria fazer uma homenagem. Exatamente, ela mesmo. E a gente queria fazer uma homenagem ao estádio do Pacaembu, a Praça Charles Miller. Então ela lembra, né? Os pés lembram os pilares e aí você tem aquela coisa arredondada que lembra o estádio, né? E também lembra o lance da praça onde a gente estava. Então é uma coisa que, como falei, é a memória afetiva da gente que a gente aplicou nessa cadeira. Maravilha. Uma outra peça que a gente também foi a linha Tarantino, né? A poltrona Tarantino, que também ela tem essa coisa do tecido junto com o metal. A gente entrou bastante esse foi o momento que a gente entra forte com o metal, né? Então a mistura do metal com o tecido, com o couro. Então a Tarantino também é uma peça dessa nova Atari. Tem a linha Atari que a gente fez também, que é muito, muito bacana. Você acabou de me lembrar da Atari, que tem aquela parte. A linha Atari é uma linha que ela é como se fosse aramada e ela te traz volumetria, mas ao mesmo tempo transparência. Exatamente. Então você tem uma mesa que ela tem o volume, ela tem a volumetria, mas ela tem transparência. Então você colocar um tapete debaixo dela, você vai revelar, você vai conseguir ver através dela, só que você tem a mesma função da mesa e isso. Então é uma peça que a gente também fez e veio e ela partiu da ideia dos videogames dos anos 80, né? Que foi uma outra coisa que a gente também curtiu, o Atari, aquela coisa do grid, que era tudo feito com linhas retas, então a gente acaba aplicando isso, né, nessa peça, e quando a gente fez, também a gente se seduziu quando a gente conseguiu ver a peça estruturada e firme, e ao mesmo tempo com essa transparência. Então a gente... A poltrona que você falou é essa aqui? Não. Essa é a Charla. A Charla foi uma peça que o Sérgio fez antes da minha chegada. A que eu te falei era Tarantino. A Tarantino ela é de metal, ela tem uma pegada mais Bauhaus, ela tem o metal, ela tem o tecido aplicado. Eu não sei se você tem ela aí. Eu não baixei ela, por algum motivo. Bom. Aquela peça que você mostrou, a Charla, aquela poltrona Charla, ela tá super presente em vários, ela teve durante muito tempo. No Globo News, ela está hoje no Roda Viva, então é a poltrona central, o convidado senta nessa poltrona. Ela está no Roda Viva. Então é uma poltrona que ela é um ícone nosso, né? Mas essa poltrona é antes da minha entrada, mas é uma peça que eu amo. Eu tenho também uma admiração muito grande por essa peça. E bacana que você conhece a história, né? Isso que é legal. É admiração, né? Até porque quando o Sérgio me chamou para desenhar, antes de desenhar, a primeira coisa que eu tive que fazer é entender a história do Sérgio, entender a premissa, né? Porque você não vai mexer na premissa da marca, eu tinha que entender essa coisa da madeira curvada. Então, ao invés de chegar e falar assim, não, vamos mudar, pelo contrário, eu queria entender e queria adicionar, queria agregar o meu conhecimento àquilo que ele já estava fazendo. Então existe também um respeito muito grande de você ver um trabalho que já existe, que eu já tinha uma grande admiração, eu queria fazer, como é que eu faço para trazer adicionar alguma coisa que você já tem uma admiração, né? Então, é isso que você falou, eu quis estudar tudo, então ele me contou de todas as peças. Eu fiquei durante muito tempo indo para o ateliê, indo para a fábrica, para entender como era o processo, né? Inclusive, eu conto até engraçado que a primeira peça que eu fiz, o Sérgio falou assim, essa peça é linda, mas como é que a gente vai fazer isso ficar em pé e com um custo que a gente pode falar, não acessível, mas um custo ok, porque lógico, quando você está começando a criar, você quer fazer a coisa mais incrível do mundo. Só que ele falou, ok, isso é ótimo, a gente pode deixar, podemos fazer uma peça dessa, mas a gente tem que pensar o seguinte,
além da peça ser bonita, além de ela ter ergonomia, você também tem que pensar no processo produtivo. Então, eu fui aprender também do processo produtivo, né? Então, tudo isso foi uma escola. Então, você tem atenção para tudo isso. Então, foi incrível. Mas conhecer o trabalho anterior foi uma das coisas mais importantes para poder ajudar no desenho. Não, e você vem de uma outra área que a escala é menor, né? Por assim dizer. Né? Sim. Ele vem de uma escala bem menor. Achei a Tarantino aqui. Peraí. Achou? Ótimo. Achei. Ela mesma, exatamente. Esse é o momento que a gente começa a trabalhar com metal, e acho que é a nossa primeira peça que tem só metal e não tem a madeira, né? Então, esse é um dos desafios que a gente gostou de fazer junto, que foi a exploração dos materiais diferentes, né? Em seguida, a gente também, até antes dela, a gente chegou a trabalhar com fibra de vidro, né? A primeira peça que a gente fez, a concepção da peça foi com fibra de carbono, depois a gente migrou para fibra de vidro. Então, a gente começa a explorar outros materiais. Então, esse desafio foi muito bacana. A gente ia sempre discutindo que material a gente pode trazer, né? Até o processo de desenhar também foi... A gente, em alguns momentos, mudou. Às vezes, a gente trabalhava com massa de modelar para fazer a coisa orgânica. Às vezes, a gente trabalhava com chapas de metal, cortando e dobrando. Então, a gente não ficava mais só no papel, mas começava no papel, depois a gente ia para a coisa orgânica ou para dobra. Então... inclusive a linha Tarantino saiu disso, né? De a gente dobrando os arames, fazendo aquela coisa toda. Então isso é muito legal. Essa provocação que a gente fazia um com o outro, no bom sentido, era muito boa. Essa linha Atari também tem um banco bem bacana, que eu acabei de ver, que eu achei lindo. Agora... Isso, ele mesmo. Então, ele é uma outra peça, uma coisa bacana também dessa peça, que você tem a coisa da cor, você pode trabalhar muito com cor, ele é pintado, então você pode fazer uma mistura de cor com tecido, com couro. Então, ela te dá uma... Isso, esse é o Puff Tarantino. É muito lindo. Parabéns, parabéns. Obrigado. Aí vocês tiveram uma loja na Vila Madalena ou Vila Mariana? Vila Madalena, né? Vocês tiveram uma loja na Vila Madalena, que essa eu não cheguei a conhecer. E aí depois vocês foram para Gabriel Monteiro. Foram para o circuito. Exatamente. Uhum. Migraram. Foram 10 anos de Vila Madalena, que foram incríveis. A gente ama a Vila Madalena, foi muito legal. A gente estava lá com outros designers também, tinham bastante. A gente acabou indo para lá e tivemos amigos também. É um polo. Isso. Então, acabou sendo um lugar muito gostoso também, que a gente... É um lugar bastante humano, tinha muita gente que visitava por ser a Vila Madalena, né? Então, as pessoas não iam lá só para ver os designers de imóveis, mas elas acabavam curtindo toda a experiência da Vila Madalena. Então, a gente gostou muito de ficar. Os restaurantes, é um lugar bem agradável de São Paulo. Para quem não conhece, é um ponto turístico de São Paulo, né? Quando é que a Heloísa entrou dentro do grupo, por assim dizer, né? Começou a fazer parte... A Heloísa já desenhava, até antes de mim, ela já chegou a desenhar com o Sérgio, eles fizeram um projeto juntos e eles tinham uma sinergia, tinha uma coisa muito bacana, né? Eles já tinham também essa coisa de um respeito muito legal um pelo trabalho do outro, e ela sempre presente com a gente. Toda vez a gente estava sempre junto, ela estava sempre na Vila Madalena junto com a gente, muitos projetos, etc. E a gente sempre sentia que tinha aquele momento que a gente já desenhava junto, e aí pintou aquela vontade de que como seria de ter, até como você citou, aí uma mão e uma visão também feminina nessa história, junto com a gente. E a gente falou que seria muito legal ter uma pessoa que tem essa admiração pelo nosso trabalho e a gente pelo trabalho dela para estar junto com a gente. Mas aí que eu acho legal deixar a Heloísa contar um pouco do lado dela, que é muito gostoso. Deixa eu conversar com ela agora, porque Heloísa... Tá ótimo. Obrigado, filho. Obrigado, querido. Um beijo. Adorei. Oi, Heloísa. Tudo bom? Nunca te vi, sempre te amei. Pois ser parte dessa família é um prazer, né? E é uma família muito bacana. Eu sei que eu tenho muito carinho pelo Sérgio, sempre que encontro com ele, é uma festa. Enfim, é uma pessoa que eu gosto muito. Dos designers que eu conheço, é um dos que eu mais gosto.
E aí, quando eu recebi o release de vocês, né, que eu recebi o material, eu vi você na foto e falei, eu não conheço essa moça, deixa eu descobrir quem que ela é, né? E aí eu fui investigar. Queria que você falasse um pouquinho da tua história, tua formação, teu começo. Então, eu sou arquiteta. Sempre trabalhei com arquitetura. Sempre gostei muito de design. Sempre gostei muito de desenhar as peças os móveis. Eu gosto muito de arquitetura comercial. A gente tem uma formação mais técnica, né? Trabalhei com incorporação, imóveis corporativos e a gente eu tive a oportunidade de fazer um projeto com o Sérgio, já faz bastante tempo, que era um restaurante, a da Vinharia Percussi, e a gente criou uma amizade que veio desde lá. Nós começamos a desenhar peças juntos, né? Eu sempre tive essa vontade do como funciona, como é que fica em pé, essa curiosidade da Puxão de execução das fábrica. peças. Puxão de fábrica. Né? De e entender. A gente tem uma identidade muito grande, assim, é muito fácil a gente desenhar juntos. Entendi. E aí conheci o Jaque através do Sérgio, né? Na Vila Madalena, que a gente estava sempre lá para almoçar, para conversar, para tomar um café, para fazer um projeto. E aí veio essa oportunidade da gente ter mais uma mão desenhando juntos com um olhar um pouco diferente, né? Entendi. Para somar e trazer coisas diferentes. Isso foi em 2019, né? Antes da pandemia, que nós começamos a conversar, a gente começou a desenhar juntos, dos caminhos que a Farel ia ter, de como a gente ia crescer, o que a gente podia fazer de diferente. Começamos a pesquisar para onde a gente podia ir e o que a gente tinha que desenhar para agregar e para ter uma visão diferente coisas diferentes da Farel. E aí, quando começamos a pesquisar, assim, será que é a Vila Madalena? Será que é outro lugar? A gente achou que a gente tinha uma possibilidade de crescer, que esse nosso produto era muito premium, a gente tinha um público que podia ser diferente. E surgiu a oportunidade de a gente vir para Gabriel Monteiro da Silva através também de amigos que a gente começou a procurar e ver aonde que a gente devia se situar, onde é que estava a Farel desse mundo do design, né? Se era uma produção era uma coisa mais autoral e aonde que esse desenho autoral se mostrava mais, né? Podia aparecer mais. E aí a gente acabou vindo para Gabriel Monteiro da Silva, num lugar onde era uma galeria de arte. Era a Galeria André. Onde era André? Então, é o prédio da Galeria André. Exatamente. E o projeto da loja é teu? Oi? O projeto da loja é meu. Que tá linda a loja. E a gente transformou essa galeria num ateliê de design, na verdade, né? Porque a gente tem toda a parte de criação e de desenho aqui também. Então, nós juntamos as duas coisas. Tem a loja e tem a parte de criação junto. Queria comentar com pandemia. Queria comentar com você, porque eu comecei a ver as fotos da loja, as fotos dos produtos e tal, que foram mandadas para mim, e eu comecei a ver a arquitetura da loja e me chamou muita atenção. E me chamou a atenção uma coisa, assim, esses painéis que você tem, que são feitos na parede, né? Geométricos. Isso lembra muito o Atos Bulcão, essas formações geométricas. Foi inspiração nisso? Me lembrou tanto. É uma coisa meio escultural mesmo, né? O Bulcão, ele tem uns painéis, um desenho muito bidimensional. Ele tem algumas coisas volumétricas também, né? Por isso que me chamou a atenção. Bastante, assim. Quando eu olhei, eu falei, nossa, isso está muito Atos Bulcão, assim, a referência. Na hora que eu olhei, né? Estou te falando isso. O próprio Lemarx tem painéis muito bonitos.
a gente tem essa mistura da arquitetura com a escultura, né, com o desenho, é uma coisa que vem tudo muito junto. Né? Eu tenho uma formação de arquitetura onde que uma coisa hoje em dia é tudo muito mais segmentado. Mas a formação da arquitetura modernista é uma arquitetura que você desenhava tudo. Né? Você começava do plano do terreno, desenhava o prédio, desenhava as janelas, desenhava a maçaneta, desenhava o mobiliário. É uma coisa muito sintônica, né? E a minha formação veio muito dessa coisa da arquitetura modernista, onde o desenho é muito integrado. Né? Eu tinha um tio-avô que chamava Fonseca Rodrigues, que fez prédios incríveis, mas vem dessa arquitetura moderna, que tem o mobiliário, que veio do mobiliário da arquitetura naval, onde você tinha que encaixar tudo dentro de um espaço pequeno. Daí vem a arquitetura o desenho modernista, né? De mobiliário repetido em série. Bacana. E é a arquitetura ao design, né? Então você tem várias escalas. E aí essa reforma da nossa loja tem um pouco isso, né? É um espaço onde para o design, mas que também tem. Estou falando disso aqui. Que também tem esse relevo, essa coisa escultórica, que é muito a nossa função, né? Olha, que lindo. Então, isso se reflete no prédio, que é um prédio que tem a ver com fala com o desenho, né? Fala com o mobiliário. Sem competir com o mobiliário, também competir, porque você, na verdade, está fazendo uma caixa para comprar aquilo que você quer mostrar, né? Vocês têm linhas arredondadas e os desenhos são mais retos, né? Então isso contrapõe uma coisa com a outra. Eu achei isso bem interessante. E na hora que eu bati o olho nas fotos, eu falei, nossa, que coisa linda. Que assim, achei lindo, muito lindo. Porque eu fui criada em Brasília, então eu convivi com esse tipo de coisa, esse tipo de painel. Nos prédios comerciais públicos, a gente tem muito isso. Esses relevos e tudo. Então, por isso que me deu essa memória afetiva do Atos, né? Que fez a maioria desses painéis. Né? Parabéns. Muito lindo. Parabéns, parabéns mesmo. Que bom te conhecer. Que bom que você está no time, Fire. Tá? Agora, para frente. Começando num momento muito difícil, né? A gente começou no meio da pandemia, em 2020. Esses meninos. E aí agora, com toda a coragem, né? Tem que ter coragem, né? O Sérgio é um exemplo de coragem. Meninos, juntem com a Heloísa aí, porque eu queria falar de uma coisa importante. Vamos falar os três. Já falamos separados, vamos falar os três. Porque eu quero falar de um negócio que a gente estava conversando um pouco mais cedo. E já que o time está todo reunido, eu queria falar disso aqui, ó, que é importantíssimo no nosso cenário. Isso tem que ser falado. Eu queria que vocês comentassem sobre e falassem sobre os prêmios que vocês já receberam, né? Mas eu queria que vocês começassem por esse aqui, que é o mais novo. E é importantíssimo. Esse foi esse prêmio mais recente que a gente recebeu, que é o Way Design Awards, que ele é um prêmio para mais de 100 países do mundo inteiro. Aí você tem designers do mundo inteiro mandando as suas peças, né? E aí você tem uma classificação de Iron, né, até Platinum. E a gente ganhou o prêmio Platinum com essa peça, que são 2 únicos que ganham o Platinum. E para a gente, não só para a gente, mas é uma conquista para o design brasileiro. A gente fica super contente de, mais uma vez, trazer o design brasileiro para um espaço onde as pessoas enxergam e percebem o que a gente é capaz de fazer. Né? Então, para a gente foi incrível. Sérgio, conta você um pouquinho. Então, na verdade, essa... Só um minutinho, essa peça é assinada pelos 3, não é? É assinada pelos 3? Não, essa peça, antes da Heloísa chegar, porém, acho que quando a gente releu ela, que a gente fez, ela estava presente. Então, ou seja, começou por uma peça que era de uma maneira e a gente foi
trabalhando nela, e a Heloísa trabalhou com a gente também nesse processo. Bacana. Fala um pouco sobre a concepção dessa peça, como é que ela foi criada. Conta um pouquinho dela antes do prêmio. Então, essa peça, ela tem uma referência num avião, né? A gente gosta muito de, tecnicamente, né, de carro, avião. E aí muita gente fala, poxa, mas por que carro, avião? Bom, para mim, avião foi a grande conquista, né, do espaço para nós, né, como seres humanos, né? A gente conseguiu encurtar as distâncias e, através da aviação, a gente conseguiu fazer muitas coisas que hoje, sem o avião, a gente não conseguiria fazer, né? Então, eu sempre tive uma admiração muito grande pela aviação, pelo avião, e essa é, na verdade, uma representação da asa de um avião chamado Douglas DC-3, e por isso que o banco recebe o nome de DC-3, e ele é o bordo de ataque da asa desse avião. O bordo de ataque, na verdade, é a ponta da asa, né? E quando a gente faz um corte na asa, a gente consegue ver as nervuras estruturais. As nervuras são aquele recheio que forma o desenho tridimensional da asa do avião. E aí, nesse... Isso, exatamente. Então, e aliás, esse foi o avião brasileiro mais longevo da história da aviação civil. A Varig, né, usava muito esse avião para fazer a ponte aérea Rio-São Paulo. E então, o que nós fizemos, na verdade, foi pegar a asa desse avião, fazer um corte, e todas essas nervuras estruturais, elas sobrepostas umas às outras, ela cria um efeito estrutural, mas também estético. Então, quando a gente olha o banco, vocês vão ver que tem várias camadas, que são as nervuras estruturais para estruturar o banco, que são as mesmas que estruturam a asa por dentro. E eu acho que esse é justamente um efeito estrutural estético que traz essa curiosidade para o olhar do observador. Eu acho que foi isso que tanto impressionou o pessoal ou seja, os julgadores, né, os jurados do prêmio devem ter se atentado muito a essa questão técnica, estética, estrutural, e talvez por isso que a gente, de fato, tenha recebido o prêmio, e a gente fica muito feliz, em função, inclusive, daquilo que o Jaque comentou aqui. Como a gente, nesse prêmio, tem várias categorias, e a gente acabou ganhando a categoria mais alta do prêmio, que é a Platinum, onde eles premiam 2 projetos na categoria de imobiliário do mundo todo, e a gente foi o primeiro prêmio dos 2. Então, para a gente, realmente, Brasil conquistando mais um momento importante, né? A gente hoje importantíssimo. Muito importante, né, para o Brasil, que é mostrar aquilo que o Brasil tem de bom, e, de certa forma, isso também traz para o Brasil um olhar diferenciado. Então, para a gente é uma honra receber esse prêmio, e ao mesmo tempo, para nós brasileiros, além da honra, é ter uma peça escrita na história do design mundial. E isso faz para a gente uma referência muito importante no mundo. Onde vai ser a premiação? Onde vai ser a premiação? Onde vocês vão receber o prêmio? Vai ser na Itália, né, em Como, na Itália. E, inclusive, o que é muito bacana para a gente é que a gente vai receber esse prêmio na Itália. Nós 3 vamos para lá para receber o prêmio. E o que é muito importante também é que a gente também está concorrendo como designers do ano. Então, isso também é uma coisa muito importante, né? Quem sabe a gente ganha esse prêmio, mais esse prêmio para o Brasil. Tomara, estamos na torcida. E falando em premiação, eu queria que você falasse dos seus outros prêmios, né? Você tem vários prêmios nacionais, internacionais, enfim. Dos prêmios nacionais a gente praticamente ganhou todos, né? Então, desde Museu da Casa Brasileira, a gente ganhou Prêmio Móvel Sul, a gente ganhou Objeto Brasil. Então, assim, dos prêmios nacionais a gente ganhou praticamente todos, assim, não me lembro de nenhum que a gente não tenha ganhado. E dos prêmios internacionais a gente tem vários importantes, né? O IF Award a gente ganhou, que é também considerado um dos Oscars do design mundial, é uma referência no mundo todo. A gente ganhou o IDFX, a gente ganhou agora o A Award,
Enfim, acho que a gente ganhou basicamente todos os prêmios importantes dos quais a gente foi convidado para participar, a gente ganhou, né? Agora, o que eu queria dizer é assim, o prêmio das últimas 5 edições do Prêmio do Museu da Casa Brasileira, participando já como jurado, e de outros prêmios que a gente é convidado, mas o fato é que a gente entende que o prêmio ele tem muito mais uma conotação, não do vencedor, mas de indicar os bons trabalhos, né? Então, quando a gente ganha um prêmio, na verdade, não é uma premiação pessoal. Eu acho que ele faz parte de um conjunto histórico de pessoas que promovem os melhores trabalhos, sejam nacionais ou internacionais, e eu particularmente gosto muito dessa amplitude que o prêmio dá, porque ele muitas vezes coloca um designer que começou uma carreira em evidência para poder trabalhar dentro de uma indústria, para ser convidado para fazer outros trabalhos, e por isso que eu defendo muito a ideia de a gente não ter um primeiro, segundo, terceiro lugar, e eu defendo que se faça como esses prêmios internacionais, onde a gente tem categorias, prata, bronze, ouro e platino, onde não ganha um ou dois, né? A gente tem muitos premiados. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, a gente foi no primeiro lugar dos 2 lugares do Platinum, mas na categoria de imóveis, porque o Platinum premiou mais 18 outros designers em outras categorias. E na categoria ouro você tem dezenas, na categoria prata você tem outras tantas dezenas de designers. Então, o fato de você ter entrado num prêmio e prestado o teu trabalho para que se possa visualizar isso em nível nacional ou mundial, isso faz com que os melhores projetos ganhem, não, mas os bons projetos ganhem, né? Então, acho que isso é o que faz do prêmio uma maneira de divulgar o trabalho de todos esses profissionais. Muito legal, muito bacana. Crianças, queria finalizar com vocês, porque vocês já devem estar cansados da minha presença. Jamais. A live, a coisa vai bem. Se deixar, eu falo aqui a noite toda. E é uma delícia conversar e rever as pessoas, conhecer novas pessoas é muito bom, né? É bom ver esse trio maravilhoso que está se formando, e eu desejo vida longa a todos vocês, né? Eu já sou admirador do Sérgio há muitos anos, estou apaixonado pelo Jack, e a Heloísa está chegando na parada, né? Meu coração cabe todo mundo, porque eu sou um só, mas eu conheço muitos designers, né? E aí eu queria que vocês finalizassem. Em breve também a gente vai fazer outros projetos e convidar vocês para participar. Eu queria que vocês falassem sobre o que vocês pretendem agora, novidades, o que está vindo pela frente. Eu vi que vocês começaram com essa parte de metal mais puro, né? Que era uma coisa que não tinha tanto. Sempre teve a questão da madeira com metal, e agora vocês estão partindo para coisas mais, inovações. O que vem de inovação, o que vem pelo futuro aí, né? Pós-pandemia, porque está todo mundo nisso. A gente, nessa última coleção que a gente desenhou com a Heloísa, que a gente não tem as fotos ainda, por isso que a gente não conseguiu te mandar, a gente deu um foco muito grande para os móveis de área externa. Trabalhou com uma tecnologia... A gente vai te mandar, prometemos te mandar em breve, acredito que no máximo 10 dias está tudo pronto. E aí a gente também trabalhou com materiais bem... A tecnologia que a gente aplicou no móvel de área externa também foi uma coisa super pensada, coisa que a gente gosta de fazer, e com os 3 pensando, com a Heloísa também, ajudou a gente na escolha dos materiais, desenvolver tudo isso, a gente ficou muito contente com o resultado. Então isso é uma coisa que já está acontecendo, que você vai conhecer em breve. E aí, eu quero contar um pouquinho mais dos projetos futuros. Bacana, então, bacana. A gente tem nessa fase pós-pandemia as pessoas em casa. E essas pessoas em casa revêem o seu jeito de viver, né? Então, essa coisa da área externa, de você estar mais em casa, de você aproveitar mais o seu espaço, né? Ela tem muito a ver com a ergonomia, com a reunir a família, as pessoas mais juntas, elas têm uma convivência mais íntima. E o mobiliário tem muito a ver com isso, assim, esse espaço de convivência. E aí a nossa preocupação com esse conforto e com
muita coisa veio em função disso, das pessoas mais trabalhando dentro de casa, então você tem que estar melhor sentado, você fica mais tempo no computador, fica mais tempo na televisão, você não vai para o cinema é em casa. E isso se reflete no mobiliário. Então, a gente tem desenhado muita coisa voltada para essa coisa do espaço interno. Né? Das pessoas em casa, você vê a sua casa quando você fica muito tempo dentro dela. Né? E essa tendência do mobiliário externo não ter mais aquela cara de mobiliário externo, servir para as duas coisas, né? Para o interno e para o externo. Que acho que é uma tendência que está tendo agora. Por exemplo, Marcos Ferreira acabou de lançar uma coleção in-out, que ele chama, né? Que serve tanto para o interno quanto o externo. Então, eu estou percebendo essa tendência em todo o mobiliário, tanto o externo quanto o interno. As empresas de externo, que fazem externo, com menos cara de fibra natural, aquela coisa toda que a gente tinha antigamente, né? E uma cara mais tecnológica, mais confortável, né? Que dá para você usar tanto dentro de casa quanto fora de casa. E a gente está vendo também um movimento dos clássicos do design. Algumas empresas clássicas estão fazendo Le Corbusier para a área externa, com materiais que resistem à área externa. Então, a gente está vendo essa tendência, assim. Acredito que vocês vão lançar um negócio bem bacana. E quando lançarem, manda para mim, porque eu publico primeiro e pergunto depois. Nossa regra aqui Mas 10 dias você deve estar com isso na mão, prometo. Como? Não, daqui a uns 10 dias eu te prometo isso. Perfeito. Bom, queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, onde que a gente encontra os produtos de vocês, né? Vocês têm revendas fora de São Paulo? Como é que está isso? Como é que vocês estão se estruturando com isso? Desde sempre a gente tem queridas amigas e amigos em nível nacional que a gente tem desde sempre, que são as melhores lojas de design do Brasil. Então, assim, a gente tem Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília, interior de São Paulo inteiro, enfim, Curitiba, todas as cidades importantes a gente tem, interior inteiro de São Paulo a gente tem parceiros, está no nosso site, então é só entrar lá e ver quem são os parceiros. Maravilha. E que a gente tem em nível nacional. E a gente, obviamente, está aqui em São Paulo. Quem quiser visitar a gente, conhecer, a gente está sempre aqui na loja, porque é o nosso espaço de criação também. Então, para quem quiser vir visitar e conhecer um pouco mais a gente pessoalmente, vai ser um prazer, uma honra. E, enfim, e aí, mídias sociais, já que pode falar melhor. Aliás, o que o Sérgio está falando, a gente adora receber as pessoas, conversar com elas. Então, isso aqui é uma casa de portas abertas para as pessoas que querem conhecer nosso trabalho. Então, o convite está aqui, a gente está mandando esse convite. Maravilha. Venha conhecer a gente, conversar com a gente, que a gente adora. O nosso site é fácil. Pode falar. Qual que é o horário de funcionamento da loja? Horário comercial das... Segunda a sexta, das 10 às 19 e de sábado, das 10 às 16. Ok. Tá ok. O nosso site é o www.farer.com.br, né? No Instagram, Farer Design. Se procurar Farer Design, vai encontrar a gente. Lá a gente também tem bastante conteúdo, sempre a gente está colocando peças, novidades, a gente mostra muito do nosso trabalho. E agora a gente está indo para uma outra fase também de colocar alguns projetos que a gente gostou demais também vão estar lá. E por lá também conversar com a gente. Né? Ou seja, a gente todo dia a gente está ligado no nosso Instagram também, Facebook também como Farer Design. Aí tem como falar com a gente sempre. Instagram, Facebook, o que mais que vocês têm de rede social? Só essas duas por enquanto? Vocês estão a gente tem o LinkedIn, a gente tem também, né? Então a gente sempre posta as coisas por lá. Mas o mais forte de todos é o Instagram. O Instagram onde a gente está mais... Onde a gente tem mais posta e mais interação é pelo Instagram. Maravilha, muito bom. Meninos, fiquei muito feliz de receber vocês aqui. Eu estava ansioso por essa entrevista, para rever o Sérgio, para conhecer melhor o Jack e a Heloísa. Parabéns pelo lindo trabalho, é emocionante ver vocês três reunidos. E essa coisa linda, essa loja maravilhosa. Quando for a São Paulo, vou visitar vocês com certeza. Por favor. Deve ter ficado um espetáculo de bonito. E quando vocês vierem a Londres, venham me visitar.
Vamos dar uma volta por aqui, vamos passear na frente do Abbey Road, vamos fazer a foto, vamos fazer reproduzir a foto do disco, nós 4. Tá bom? Queridos, Tá muito ótimo. obrigado. Obrigado pela disponibilidade. Muito feliz mesmo, assim. Estou muito emocionado. Sérgio, lindo. Te amo. Jack, Eu também. Heloísa, Saudade. parabéns. Você mora no coração. Vocês também, ó. É paixão antiga. Obrigado. Vocês podem desconectar aí. Obrigado, boa noite. Namastê para vocês. Obrigado para todos. Namastê. Tchau, tchau. Obrigado, um beijo. Beijo. Gente, acabei de conversar, essa conversa deliciosa com o Sérgio Farrer, com a família Farrer, né? Que agora é uma família que está crescendo. Jack, maravilhoso, Serginho, que eu adoro, e a Heloísa agora, que parceira nova, que está entrando no time, que está ajudando os meninos e complementando tudo, né? Muito feliz de ter esses 3 aqui, feliz de ter vocês acompanhando nossas lives. Semana que vem a gente vai ter 2 lives especiais também, já falei. Terça-feira tem Rafa Preto e na quarta-feira a gente tem o André Ferri. São 2 entrevistas especiais seguidas, dia 17 e dia 18, às 8h30 da noite. Espero todos vocês aqui. Sejam bem-vindos. Como eu sempre digo, esse é um projeto independente e a gente está fazendo o máximo para trazer os bons nomes do design brasileiro para vocês, tá bom? Nossa agenda está fechada até o final de agosto, tem entrevista, então vem muita gente bacana por aí. Aguarde e a gente vai mostrar muita coisa bacana, tá bom? Obrigado, boa noite para vocês. Aqui em Londres são 2h da manhã, em Brasília, eu não sei nem que horas que são, mas enfim. Obrigado, boa noite. Bem-vindo sempre. Como eu sempre digo, site área. Acesse essa ideia, assista essa ideia. Obrigado, boa noite. Até semana que vem.